Olá! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a argumentação. E esta parte é a parte mais importante do nosso texto dissertativo argumentativo, porque afinal de contas é ela que vai sustentar as minhas ideias, isto é, o meu argumento 1 e o meu argumento 2. E aí quais estratégias que eu vou fazer para poder colocar os conhecimentos de mundo dentro de um texto? Bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, quando nós nos deparamos com um determinado tema, como eu já disse para vocês anteriormente, eu tenho que sempre perguntar para mim o que é que eu sei sobre o tema. Eu já li alguma coisa a respeito? Eu já ouvi alguma coisa a respeito? Eu já assisti algum filme que tenha relação, já vi alguma notícia, lembro de qual canal passou a notícia. Então é sempre bom a gente pensar nas nossas memórias, que conhecimento que eu tenho a respeito disso, o que é que eu sei sobre isso. É impossível você não saber de nada, né? Assim, as pessoas ficam com muito, professor, e se eu não souber de nada, vai dar certo? Então, assim, eu digo, pelo menos o básico você vai saber, né? Então, o que você souber, você vai colocar na hora. Bom, e aí, eu trouxe como exemplo para vocês um tema que é o esporte como meio de inclusão de jovens e adolescentes. Quando eu fui construir esse tema, eu fiz todo esse processo. Então, primeiro eu pensei no tema, eu olhei o tema e pensei, o que é que eu sei sobre isso? E eu sabia algumas coisas. Por exemplo, eu sabia que o esporte é importante para a vida humana, eu sabia que o esporte salva vidas, que o esporte está atrelado à saúde do indivíduo, que quem pratica esporte vive mais, que muitas pessoas se superaram através do esporte e que a atividade física é recomendada pelos médicos. Então, são ideias. E aí, quando eu vou colocar essas ideias dentro do meu texto, olha aqui quantas ideias foram listadas. E de quantas eu preciso? 2. Por quê? Porque vai ser o meu desenvolvimento 1 e o meu desenvolvimento 2. Bem, escolhidas as ideias, a gente passa para um outro ponto, né? Então, eu escolhi a ideia que o esporte salva vidas e aí eu fiquei pensando, né? O que é que eu posso utilizar como sustentação desse tipo de ideia? E aí eu lembrei da biologia, né? A biologia sempre nos ensinou, enquanto eu estava lá no ensino médio, que o nosso corpo produz determinados hormônios quando nós estamos nos exercitando. Então, a biologia é uma área de conhecimento que pode agregar nesse tipo de ideia. A segunda ideia que eu escolhi foi que muitas pessoas se superaram ou se superam através do esporte. E daí de novo eu fiquei pensando, o que é que eu posso usar como sustentação dessa ideia? E aí eu lembrei de vários filmes que eu tinha visto a respeito de esporte e resolvi incluir isso tudo dentro de um texto. E então eu construí um texto, né? Coloquei o título Despertar que Liberta e eu vou ler para vocês perceberem o caminho que eu fiz, né? Levando em consideração a parte do tema, da tese e dos argumentos, né? E aqui sustentando essas ideias que eu falei para vocês. Se nós estamos falando de argumentação, nós estamos falando de desenvolvimento. Então vamos lá. Utilizei como repertório, né? A Grécia Antiga. Gente, a história é uma área do conhecimento que está repleta de conhecimentos. Tudo que a gente vive hoje já aconteceu em algum lugar do passado. Então eu preciso fazer o quê? Lembrar de que lugar foi esse. Eu estudei sobre isso no ensino médio, né? Lembrar de que lugar foi esse e trazer isso para dentro do meu texto. E aí o seu texto vai ficar muito bacana, que você começa meio que com uma retrospectiva histórica e vem trazendo isso para a atualidade. Olha só que interessante.
Então eu comecei na história da educação, mais precisamente na Grécia Antiga. O processo escolar destinado à elite grega já enfatizava o caráter esportivo para a formação de grandes homens. Então, a gente quando estuda história, a gente percebe o valor que, por exemplo, a oratória e o esporte tinha na vida das pessoas, porque eles eram guerreiros, né? No entanto, na atualidade, no entanto, então agora, como eu disse, né, eu tenho que trazer isso para o meu mundo. A atividade física é disciplina obrigatória do currículo escolar e deveria ser vista como oportunidade e não como mais uma carga a ser cumprida. Observe que eu trouxe isso para dentro da vida dos jovens, né? Os jovens não valorizam a atividade física em sala de aula. Por esse motivo, é necessário enfatizar as questões que permeiam mudanças significativas na qualidade de vida, e na qualidade de vida é meu argumento 1, bem como ressaltar o exemplo de pessoas que o utilizaram para promover talentos tanto na sociedade quanto em si mesmas. Esse é meu argumento 2. Então, apresentei, introduzi aqui tudo que vai acontecer no meu texto e agora vamos para a nossa parte argumentativa. Como eu disse para vocês, no meu primeiro argumento, eu pensei em utilizar a biologia. Para iniciar a discussão, o esporte por si só é capaz de salvar vidas. Lembra que essa foi a minha ideia escolhida? Comprovando essa ideia, a biologia explica que a endorfina, substância liberada na prática esportiva, eleva os hormônios naturais de humor, fazendo com que doenças tão recorrentes quanto a depressão possam ser sanadas apenas com o fato de exercitar-se. Nesse contexto, enfatiza-se mais uma vez o incentivo ao esporte, principalmente em ambientes escolares, cuja moléstia, que é a depressão, tem sido encontrada e disseminada através da inércia frente aos apetrechos tecnológicos. Quer dizer, as pessoas só estão ali, nada de exercitar-se. Curtiu? Então, tópico frasal, biologia, repertório e a próxima parte, contextualização. O que isso tem a ver com o tema? No segundo argumento, né, eu vou falar sobre as gerações, os exemplos de pessoas que se superaram por meio do esporte. Então, ademais, podem ser citadas gerações inteiras carregadas de exemplos de pessoas que superaram todas as barreiras por terem conhecido o esporte. Como exemplo, vou lá na história de novo. A história relata os Jogos Paralímpicos acontecidos pela primeira vez na Inglaterra como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra Mundial. Esse cenário, que dantes apresentava-se carregado de dor e sofrimento, foi substituído pela oportunidade de vencer, independente da deficiência cometida. Observe que nesse parágrafo eu venho trazendo 2 conhecimentos de mundo. Eu trouxe da história, agora eu vou trazer dos filmes que eu disse. Além disso, Hollywood tem sido protagonista de histórias marcantes como a de Michael Oher, do filme Um Sonho Impossível, professor Pierre Dulaine, do filme Vem Dançar, e Thomas Carter, do filme Coach Carter, cujas vidas impactaram histórias e comoveram o mundo através da prática esportiva. Olha que legal, né? Eu trago uma ideia e sobre essa ideia eu coloco o que eu sei, o que eu já vi, de uma maneira formal, de uma maneira elegante, e fica um texto muito bacana. E aí, finalizando, né? Logo, a fim de que a educação física deixe de ser uma imposição pejorativa, porque os adolescentes não gostam, né? Faz-se necessário que os estudantes vislumbrem essa disciplina como oportunidade, compreendendo que não só de livro vive o homem, mas que há uma unidade entre corpo e mente para que suas vidas possam ser solidificadas por completo. Por sua vez, as famílias devem incentivar seus filhos à promoção desse viés. E, por fim, as escolas devem ratificar a importância do esporte com o objetivo de que a educação física não seja mais uma imposição,
porém, uma real oportunidade de restaurar sonhos por meio da inclusão da sociedade, bem como promover ideias para um despertar coletivo, visando que os objetivos tanto escolares quanto sociais tornem-se vivências diárias na formação de um mundo com grandes homens, como havia na Grécia Antiga. Sempre falo para vocês, finaliza com algo que você tenha dito, né? Então, falei de Grécia Antiga, retomei a questão de Grécia Antiga. Fechou? Bom, e aí, né, gente? Como adquirir conhecimento? Essa é a maior incógnita dos alunos que vão escrever. Como adquirir conhecimento? Meu querido, o conhecimento está por todos os lados. Basta você ter um olhar crítico para ele. Muitas vezes a gente assiste um filme e a gente assiste por assistir, né? E eu não fico pensando, por exemplo, poxa, esse filme dava para eu trabalhar no tema XYZ. Nossa, esse texto que eu li é uma crônica de uma pessoa famosa, dá para eu trabalhar no tema XYZ. Então, o que a gente precisa perceber, ter a partir de agora, é sempre um olhar crítico sobre tudo que eu perceber no mundo, né? Então, qualquer notícia que eu vir, qualquer livro que eu ler, qualquer filme que eu assistir, eu preciso ter esse olhar mais crítico, porque se eu, imagina assim, nessa altura do campeonato, tanto de coisas que você já estudou, que você já assistiu, que você já viu notícia, e para que elas serviram? Você teve um olhar crítico sobre elas? Se não temos, não adianta, foram conhecimentos que passaram despercebidos pela nossa vida. Isso não pode acontecer. Bom, o conhecimento, então, ele está em todos os lugares, né, em todos os momentos, e aí eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Se vocês quiserem aprofundar conhecimento, primeira dica que eu venho trazendo é de filmes, né? Eu tenho aqui o filme Mãos Talentosas, esse filme é maravilhoso, tudo que eu vou colocar aqui tem na Netflix, tá? Então, Mãos Talentosas vai falar sobre racismo, discriminação social, crenças limitantes, resiliência, ética, determinação, desigualdade, bullying, formação docente. É um filme perfeito e uma história real. Jobs, né, a vida de Steve Jobs, também uma história real, vai falar sobre ambição, determinação, resiliência, trabalho em equipe, liderança. Então, outro filme bacana para a gente assistir. 12 anos de escravidão, outra história real. Eu gosto muito de filmes baseados em histórias reais, né? Trabalho escravo, racismo, preconceito, problemas sociais. Temos também O Jogo da Imitação. Esse é um dos mais belos filmes que eu já assisti na minha vida. Esse cara, o Alan Turing, ele teve um papel fenomenal na história da Segunda Guerra e ele foi reconhecido recentemente pela rainha da Inglaterra, né? Mas nos livros escolares ele nunca foi mencionado. Então, cabe a vocês, a nós, conhecermos a história de Alan Turing, perfeito, quanto o trabalho dele foi fenomenal no esquema da Segunda Guerra, né? Para desvendar alguns conflitos ali da Segunda Guerra. Então, muito bom isso daqui. Os Delírios de Consumo de Beck Bloom já é uma ficção, né? Fala muito sobre consumismo. Esse aqui também é outro filme, história real, Escritores da Liberdade, drogas, menores infratores, maioridade penal, a influência do MEI, que a gente sempre vem falando aí em textos. Patch Adams, outro filme que é baseado em história real, né? Humanização na saúde, empatia e determinação. Contágio, Luta por Justiça. Esse aqui eu acho que é ficção, acho que não é história real. Bom, eu tenho quase certeza, né? Mas se vocês acharem, depois vocês me falam. Disseminação de vírus, fragilidade, Luta por Justiça, outra história real, pena de morte, preconceito, corrupção, justiça e igualdade de direitos. Algumas dicas, eu poderia ficar aqui dias e dias dando dicas de filmes para vocês, porque eu sou uma cinéfila de plantão. Outra coisa que nos traz conhecimento, todo mundo tem uma playlist, né? Você já prestou atenção nas músicas que você canta?
Você já teve um olhar crítico sobre elas? As músicas também estão cheias de informação e eu posso utilizá-las dentro do meu texto, né? Eu trouxe aqui algumas músicas para a gente pensar, para vocês colocarem na playlist de vocês, né? Que País é Esse, de Renato Russo, Portão do Céu, Projota, Demarcação já Ney Matogrosso, Vida de Gado, Zé Ramalho, Problema Social, Seu Jorge, O Bêbado Equilibrista, Elis Regina, What a Wonderful World, Louis Armstrong, Era Uma Vez, da Kel Smith, Trem Bala, Ana Vilela, Asa Branca, Luiz Gonzaga, Ideologia do Cazuza, Mama África, Chico César, Cidadão do Mundo, Nação Zumbi, Cálice, Chico Buarque. De novo, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre músicas, né? A gente escuta músicas em todos os momentos, então passe a prestar mais atenção naquilo que você ouve. Uma outra coisa que nos traz muito conhecimento, mas esse demanda um tempo maior, são os livros, né? Os livros, eles são fundamentais tanto para trazer conhecimento quanto para melhorar o seu processo de escrita. É um conhecimento que ele vai se fazendo de uma maneira muito interna e a gente não percebe. E é claro que isso não acontece do dia para a noite, né? Isso vai demorar um tempo médio, de médio a longo prazo, para a gente internalizar essas concepções. Então, enquanto eu estou lendo, eu estou, sem perceber, adquirindo novas ideias, verificando o processo de pontuação, verificando a ortografia de novas palavras, verificando a concordância de palavras, de verbos e de substantivos. Eu estou internalizando várias coisas que são cobradas dentro de um texto. Mas, como eu disse, é um processo que se constrói de médio a longo prazo. Se você nunca leu um livro ou leu pouquíssimos livros, não adianta você pegar um livro agora para ler se a sua prova é daqui a pouco. Não adianta, não vai resolver o teu problema. Então, isso é um problema, isso é uma questão que se constrói. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns livros que podem ser citados em textos. Se você quiser, de repente, se você não leu, procurar um resumo para ver o que tem nesse livro, né? Então, são livros muito bons. Vidas Secas está presente em todos os concursos. Morte e Vida Severina, Dom Casmurro, O Alienista, Iracema, Minha Vida de Menina, Sagarana, Quarto de Despejo, A Hora da Estrela, O Diário de Anne Frank e Memórias de um Sargento de Milícias. Algumas dicas? Então, você escolhe aí pelo menos um para ler. Gente, se a gente lê um livro por mês, olha, não é difícil ler um livro por mês, né? Porque o livro ele não é dessa grossura, os livros são finos. Se você se propor a ler um capítulo por dia, você gasta o quê? Máximo meia hora para ler um capítulo. O que é meia hora na nossa vida? No meu dia, às vezes eu gasto 2, 3 horas vendo vídeos no TikTok. Então, o que é meia hora para mim? Então, mudar perspectivas, mudar hábitos de vida também fazem parte de um processo para que eu seja melhor lá na frente. Outra coisa que vai cooperar, obras de arte, a leitura de obras de arte. Esse daqui já é uma parte mais difícil, né? Porque para eu fazer essa leitura de obra de arte, eu tenho que ter um senso crítico muito apurado. Neste caso aqui, eu tenho a tela A Noite Estrelada, de Van Gogh. Posso utilizar, né, como temos questão de saúde mental, expressão artística como forma de terapia, impacto do ambiente na criatividade, mas eu preciso ter um olhar muito crítico sobre isso. O Grito, de Edvard Munch, que eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Observa a cara de espanto, de medo que ele tem. Posso utilizar em temas como ansiedade, angústia contemporânea, emoções universais, impacto emocional da sociedade moderna e medo. O quadro Guernica, de Picasso, né? Um retrato aí da guerra, observa os corpos decompostos, né? Eu posso usar em temas como horrores da guerra, impacto no conflito da sociedade, protesto artístico e sofrimento humano.
A tão famosa Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, eu posso utilizar em temas como beleza, mistério e interpretação na arte, percepção da beleza ao longo do tempo, que ela foi se modificando, e aqui no Brasil, por exemplo, tem-se uma beleza idealizada completamente diferente da beleza de Mona Lisa, né? Tenho também o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Posso utilizar em temas como beleza idealizada, mitologia na arte, representação do feminino ao longo da história. E, de novo, poderíamos ficar aqui longos tempos falando sobre arte, né? Então, são apenas algumas dicas para que você possa pesquisar depois para poder colocar isso dentro do seu texto. Outra coisa que eu posso trazer, os mitos, né? Nós temos o mito da caverna de Platão, mito de Prometeu, mito de Sísifo, mito de Ícaro, mito do eterno retorno de Nietzsche. Todos eles eu coloquei aqui: mito da caverna, educação, conhecimento, percepção da realidade, alegoria do conhecimento e da ignorância. Você pode ver no material nesse material que eu coloco aí para vocês, todas os possíveis lugares, os possíveis temas que eu poderia aplicar a cada um desses mitos. Bom, e aí há insondáveis conhecimentos que eu posso trazer de todos os lugares, né? Isso daqui é apenas uma parte ínfima de tudo que a gente pode colocar no nosso texto. Então, você pode trazer conhecimento de todos os lugares pelos quais você passa, pelos quais você entende, né? Tem gente que entende muito mais sobre astronomia, gosta de astronomia. Então, qual que é a sua área? Aproveite dela para te provocar mais conhecimento. Então, sempre tendo um olhar crítico sobre tudo que você assistir, sobre tudo que você ver, sobre tudo que você construir. Então, essa é a nossa dica para a questão da argumentação, e ao longo das nossas aulas, a gente vai trabalhando essas questões, né? Livros, filmes, música, para vocês verem como que isso se aplica na realidade. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.